Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula na página 57, o capítulo 13, Sistema Nervoso. O sistema nervoso é responsável pela coordenação e integração do nosso organismo com o meio ambiente. Tá? Vocês têm uma tirinha aqui, vocês vão ver que a Mônica, né, com o seu martelinho aqui, deu uma batida no joelho e a gente viu que teve um reflexo, né? O Cebolinha teve um reflexo. Isso foi um ato involuntário. Esse ato involuntário, ele foi, né? é, ele aconteceu de uma resposta a um estímulo, né? A batida aqui, e ele nem pensou, ele pegou e já deu um chute. O ato involuntário é aquele ato que não depende, né? Que você não pensa, ele é imediato, ele é uma resposta imediata a esse reflexo. E quem faz isso é o sistema nervoso autônomo. Então é o que nós vamos estudar. O sistema nervoso. A gente vai ver que o sistema nervoso, ele permite nossas relações com o meio ambiente, transforma estímulos recebidos do meio externo em sensações e permite que elas sejam interpretadas e armazenadas, além de elaborar respostas transmitidas aos músculos e ao sistema endócrino. Então a gente vai ver que ele é dividido em três partes: o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal; sistema nervoso periférico, que é os nervos e nervos espinais; e o sistema nervoso autônomo, que é o simpático e parasimpático. Primeiro que a gente vai falar aí é o encéfalo. Então, o encéfalo, né, a gente vê que ele é formado pelo cérebro, tálamo, hipotálamo, bulbo e cerebelo. Então, a gente vê que o cérebro, né, ele apresenta circunvoluções, são dobras, né, não é liso como a maioria dos vertebrados. O cérebro é o centro dos atos conscientes, do conhecimento, da criatividade, da memória, concentra funções ligadas ao raciocínio, aprendizado e à linguagem. O tálamo transmite informações, né, ao cérebro, os impulsos nervosos colhidos pelos órgãos dos sentidos. O hipotálamo, a gente vai ver que ele controla a pressão sanguínea, sudorese ou produção de suor, sede, fome, sono, vigília, raiva, prazer e até temperatura corpórea nos endotérmicos, né? Animais de sangue quente, como aves e mamíferos, que mantém constante a temperatura do corpo. O bulbo, né? A gente vai ver que ele é responsável, ele vai controlar a digestão, os movimentos respiratórios, batimentos cardíacos. O cerebelo, aqui, ele coordena os movimentos do corpo e o tônus muscular, recebe estímulos nervosos dos músculos e órgãos do equilíbrio. É uma estrutura bem desenvolvida nos animais com habilidades para nadar, correr, saltar, voar, etc. Daí a gente vai ver também dos nossos neurônios, né? Que nós já estudamos a célula nervosa, que tem o corpo celular, os dendritos, o axônio aqui, a bainha de mielina em volta aqui, os botões sinápticos. E nós vamos ainda falar da medula espinal, que ao contrário do encéfalo, a medula possui substância cinzenta interna e uma capa esbranquiçada, formada pelos axônios das células nervosas, que aqui ficam voltados para fora. Então, a medula é a sede dos atos reflexos, além de constituir um caminho de mão dupla para os impulsos nervosos que transitam entre o encéfalo e o meio externo. Então, vai informações do encéfalo para o meio externo, do meio externo para o encéfalo. O encéfalo ele vai interpretar e vai mandar a resposta, né, para o meio externo. Então, é um caminho de mão dupla. Daí nós vamos ter, né, as meninges que além da proteção óssea, né, o encéfalo, ele é protegido pela caixa craniana, né? A, as, a medula espinal, ela é envolta também pela coluna vertebral,
e a gente vê que elas são envoltas, né, por membrana chamada de meninges. E a gente vê aqui, no caso, que nós temos três, né, em volta aqui, ó. A meninge ela é formada pela dura mater, aracnoide e a pia mater. E no meio delas tem o líquor ou líquido cefalorraquidiano, que é um fluido transparente que age como amortecedor contra choques mecânicos. A meningite é uma inflamação da meninges devido ao desenvolvimento de micro-organismo no líquor. Doença não letal quando tratada de imediato, mas pode deixar graves sequelas. Pode ser causadas por meningococos, né, um tipo de bactéria, ou por vírus. Agora, o sistema nervoso periférico, que ele é formado pelos nervos encefálicos ou nervos espinais. O sistema nervoso periférico, ele é responsável por conduzir informações, isto é, levar informações captadas pelas várias partes do corpo até o sistema nervoso central, até o encéfalo e transmitir as respostas até os órgãos adequados. Com isso, realiza o transporte de informações. Ele é formado por nervos cranianos que saem do encéfalo e pelos nervos espinais que saem da medula espinal. E ele está dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, visceral ou visceral. O sistema nervoso simpático é aquele que é parte voluntária, que controla os músculos esqueléticos, realizando movimentos de braço, perna, face, tronco e dedos. Então, ele é voluntário, ele depende da nossa vontade e a gente consegue controlar estes músculos. O sistema nervoso autônomo ou visceral, ele é involuntário e ele comanda a atividade dos órgãos internos, como os intestinos, estômago, glândula, coração, rins e outro. Por exemplo, coração, ele bate, né, até a gente morrer, mas ele não depende da nossa vontade, ele é autônomo, tá? Depois vocês têm aqui o conectando, que vocês vão fazer a leitura desse conectando. Daí vocês vão para o sistema nervoso autônomo visceral. O sistema nervoso autônomo é formado por dois conjuntos de fibras nervosas que partem da medula espinal. Um deles é o simpático e o outro é parasimpático. Vocês vão ver que aqui eles têm ação antagônica, ou seja, enquanto o simpático ele desempenha uma função, o parasimpático vai fazer uma função contrária. Por exemplo, aqui, ó, arteríolas, não é? Tá escrito errado aqui. Então, o simpático ele faz a vasoconstrição, né? Faz com que ele, né, se feche, né? Que se contrai. E o parasimpático faz a vasodilatação, né? Faz com que ele se dilate, ele aumente seu calibre. A frequência cardíaca, taquicardia. O simpático faz com que ele bata mais rapidamente. O parasimpático faz a bradicardia, que é com que ele bata mais devagar. Então, a gente vê que enquanto um faz uma função, o outro faz uma função contrária. A condução nervosa, né? Como que é feita a condução nervosa? Então, a gente tem o neurônio aqui, vejam que as setas indicam o sentido dos impulsos nervosos, a passagem dos elementos químicos sódio, potássio, através da membrana das células nervosas, entrando e saindo dos neurônios, determina o impulso nervoso. O axônio da célula nervosa, ela é envolta, tá, por várias camadas de mielina, uma substância branca do encéfalo e da medula que funciona como isolante elétrico. A sinapse nervosa é a região de proximidade entre dois neurônios ou, tá, do neurônio e músculo. Isso é denominado sinapse. Então, aqui a gente tem a sinapse, ó. Aqui é uma sinapse, o encontro do neurônio com o músculo. Olha aqui, ó, uma sinapse. Então, não há contato físico entre as duas células,
E a comunicação é feita por mediadores químicos, né? Os neurohormônios, que põem em contato o axônio de um neurônio e o dendritos de outro. São os neurotransmissores, tá? Então, são substâncias que são produzidas aqui, ó, e que vai em contato com o outro. São armazenadas nas vesículas dos botões das sinapses, tá? Das ramificações dos axônios. Quando o impulso nervoso alcança, então o impulso nervoso veio aqui. Quando ele alcança o final do axônio, estimula vesículas a liberar neurotransmissores e essas substâncias vão atravessar o impulso nervoso de uma célula e vai para outra. Isso em milésimos de segundo. Alguns neurotransmissores são adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Isso vocês vão estudar mais para frente. Certas substâncias atuam na sinapse nervosa, bloqueiam os neurotransmissores e, por momentos, impedem a condução dos impulsos nervosos de um neurônio para outro, ou atuam nas junções do neuros musculares, impedindo a estimulação de um músculo. É o que acontece com o anestésico. Então, o que o anestésico vai fazer? Ele vai anestesiar e não vai deixar transmissão do impulso nervoso, tá? Vai bloquear por algumas horas, né? Alguns minutos, tá? Bom, depois aqui nós vamos ter a leitura, né, sobre droga aqui, sobre a bebida alcoólica. Vocês também vão dar uma lidinha e nós vamos falar do ato reflexo. Tirar o braço ao encostar numa chapa, ou numa chapa quente, ou numa vela, né, é uma resposta espontânea ou automática denominada ato reflexo, isto é, não precisamos pensar para fazê-lo. Foi o que aconteceu no início ali da nossa aula, aquele momento em que a Mônica estava com o martelinho batendo, né, no joelho do Cebolinha e de imediato, né, ele deu um chute. Isso é um ato reflexo, ele não pensou para fazer isso, né? Outro exemplo simples, né, é o reflexo patelar, aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, aqui está explicando o que aconteceu, ó. Na hora que você bate aqui, ó, vejam, vocês têm aqui a estrutura receptora, né? Bateu aqui, foi para o nervo raquiano, daí ele foi para o neurônio sensitivo, a informação chegou, né? Passou por tudo lá e veio a resposta e a estrutura, né? Chegou aqui no órgão efetor, no músculo, e nesse momento o reflexo, né? O reflexo foi o chute, né? O reflexo patelar, então envolve estrutura receptora e depois, né? O que acontece? Vem a resposta com a estrutura efetora, o músculo responde o estímulo. Então, o caminho do impulso nervoso no ato reflexo é chamado arco reflexo. A estrutura sensorial, nervo sensitivo, nervo associativo, depois nervo motor e veio para o músculo. Então, seria isso aqui que eu falei para vocês, né? A estrutura receptora e depois vem a resposta para o órgão efetor. Mais um exemplo de um ato reflexo é água na boca, quando avisamos de um alimento saboroso, avistamos, né, um alimento saboroso. O estímulo visual vai para o cérebro e de lá sai outro estímulo até as glândulas salivares. O fechamento da pupila ou menina dos olhos quando exposta à luz também é um ato reflexo. Ou ainda o bocejo, uma inspiração prolongada que ativa a oxigenação sanguínea. Tá? Os atos reflexos que ocorrem sem controle são involuntários. Alguns não são apreendidos, são inatos, como o reflexo patelar. Outros são adquiridos por treinamento, são os reflexos condicionados, tá? Tá, gente? No final da aula ali, depois que eu passar as atividades, vocês vão assistir
um filminho, tá? Mas antes vamos falar das atividades aqui, no qual vocês vão fazer. Vocês vão fazer a 1, A e a B, vocês vão fazer a 2, depois vocês vão para a 5, A, B, C, D, vão fazer a número 6 e depois vão para a 11. Então, lembrando quais são as atividades que vocês vão fazer. A 1, A e B, 2, a 5, A, B, C, D, a 6 e a 11. Agora, tá? Tem um filminho aí, um resumo da nossa aula de hoje, tá? Fome, sede, sentimos cheiros, sons, dores, a gente estuda, a gente corre. Todas essas sensações são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito importante no nosso corpo, que é o sistema nervoso. Todos os estímulos que chegam ao nosso corpo, eles sentem uma dor lá na pontinha do dedão do seu pé, é porque tem um nervo ali que percebeu o estímulo da dor, por exemplo, fincou uma agulha, você chutou uma pedra. O nervo percebeu isso, levou rapidamente essa informação lá para o central, que pode ser na medula ou no cérebro. Ela interpretou aquilo como sinal de dor e rapidamente você sentiu a dor. O nosso sistema nervoso ele é formado por células nervosas, que são chamadas de neurônios, e também por células acessórias, que são chamadas de células da glia. Os neurônios são compostos por 3 partes principais, que é o corpo celular, onde fica o núcleo da célula, onde todas as reações metabólicas acontecem, onde tem organelas, todas aquelas organelas e células que a gente já estudou no vídeo sobre células, fica no corpo celular. Tem também os dendritos, que são pequenos filamentos que recebem impulsos de outros neurônios. Então, a função do dendrito é receber a mensagem. E o corpo celular e o axônio, é o filamento alongado e fino da célula que transmite um impulso nervoso. Então, temos o corpo celular, aonde vamos processar tudo, os dendritos recebem, o corpo celular processa e o axônio envia. Então, o dendrito fica ali em cima como se fosse uma antena, recebendo os estímulos, o corpo celular processa esses estímulos e o axônio ele vai transmitir esse impulso. No axônio, ele é envolvido por uma camada de gordura lipoproteica, né? Tem lipídio e tem proteína, que é chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela funciona como um isolante elétrico e também tem a função de aumentar a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Entre os neurônios, há um pequeno espaço chamado de sinapse. Quando o impulso nervoso chega até o axônio, então, ele veio dos dendritos, passou, foi processado no corpo celular e foi conduzido pelo axônio. Quando ele chega no final do axônio, né, no terminal sináptico do axônio, há liberação de substâncias nessa região que a gente chama de sinapse. Essa substância é conhecida como neurotransmissores. Essas substâncias, que são os neurotransmissores, eles causam alterações nas extremidades das outras células que estão recebendo aquele estímulo, provocando um novo impulso, passando rapidamente de uma célula para outra. Existem 3 tipos de neurônio. O neurônio sensorial, que são aqueles que recebem estímulos dos órgãos do sentido, como visão, olfato, audição, paladar e tato, e os leva até o sistema nervoso central para serem decodificados e interpretados. Os neurônios motores, que são aqueles que levam as respostas do central a músculos ou outros órgãos para serem executadas, e os neurônios de associação, também conhecidos como neurônios que fazem as ligações entre todos os neurônios. A gente tem também aí como outro tipo de célula, que são as chamadas células da glia. As células da glia são células acessórias.
Apesar delas possuírem um formato estrelado, assim como os neurônios, essas células elas não têm condições de processar e nem de interpretar estímulos. Elas ficam ali apenas para auxiliar os neurônios. Então, elas têm funções como fagocitose, elas fazem